Aleluia. Coloca no seu coração. Senhor, nós invocamos o teu nome, Senhor. Assim como Abraão, assim como tantos servos e servas do Senhor, nas sagradas escrituras, que invocavam o nome do Senhor e pediam a tua presença, porque sem a tua presença eles não queriam dar um passo. Precisamos da vida, da unção, da graça, do óleo, do azeite, da mão do Senhor sobre nós. E nessa noite, mais uma vez, Pai, depois de adorarmos ao Senhor, queremos, ó Deus, ter o nosso coração, ó Pai, maciado pela revelação da graça, daquilo que o Senhor, pelo Espírito Santo, quer falar ao nosso coração. Pedimos e rogamos a Ti, Espírito Santo, que não saiamos daqui da mesma maneira que chegamos, porque o Senhor é bom e acreditamos desta forma. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Declaro: meu coração é terra boa, que recebe a boa semente e frutifica. Poder sentar. Eu quero de início agradecer o convite novamente. Talvez os irmãos não saibam, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de sair lá do nosso cantinho. Não sou pastor conferencista, não tenho a agenda aberta e, com toda sinceridade, quando a gente aceita o convite, é porque a gente sente do Senhor a graça da comunhão, a boa receptividade dos irmãos, e de verdade é muito bom estar aqui novamente na amada igreja, amém? Queridos, é o culto da vitória, e quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro que Paulo escreveu à igreja de Roma, capítulo 8. Todo pastor, todo pregador, quando alguém faz o convite, é claro, ele ora ao Senhor para que o Espírito Santo dirija o seu coração para escrever da parte do Senhor, amém? E eu senti a graça de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, muito conhecido. Quem for achando puder ficar de pé, eu agradeço. Diz assim a palavra do Senhor: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos... Vamos à igreja novamente, todos juntos? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Podemos sentar? Eu gostaria de começar a minha meditação com os irmãos dizendo que ser vencedor não é um estado de espírito, não é apenas ter algo, uma posição, algum título. Vencer não é só estar no pódio, vencer não é jamais estar sozinho, vencer não é todas as riquezas ou acúmulo de bens. Outro dia eu vi uma frase que fiquei muito perplexo. Alguém disse: tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Vencedores não humilham, não desprezam, não se vangloriam. Para Deus, vencedores são aqueles que se rendem. No capítulo 2 do livro de 2 Coríntios, versículo 14, diz: e a graça, e graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Eu amo esse texto porque, pelo contexto histórico, o apóstolo Paulo sabia que generais de batalha, aquele que ia e vencia, ele voltava com despojos, ele voltava com riqueza, ele voltava com escravos, mas tudo aquilo que era conquistado ia na frente e ele ia atrás. Esse versículo pode ser interpretado como:
vencer e Cristo e ser levado por Cristo à vitória, mas o contexto histórico muito interessante é aquele que se rendeu, aquele que foi vencido por Cristo. Vencedores são aqueles que se rendem. Senhor, talvez eu estou cansado, eu batalhei, eu lutei e na minha força eu não consegui. E é exatamente nesta hora, meu amado, que a vitória vem, quando nos entregamos totalmente ao Senhor e dizemos: Senhor, o Senhor faz. Todas as vitórias, elas são vindas e advindas do Senhor. Diga amém. Vencer é entregar a Deus primícias. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão. Meu irmão, eu creio que quem entrega o primeiro para o Senhor, todas as coisas, elas vêm em cadeia, concatenando. Ela vem como um imã, ela atrai, porque o nosso coração é do Senhor. Há algo bonito logo em Gênesis, há duas ofertas ali. A oferta do irmão Caim e a oferta do irmão Abel. É interessante que a Escritura esclarece para nós, dizendo que Caim trouxe do melhor, mas Abel trouxe das primícias. E sabe o que agradou a Deus? Aquele que trouxe das primícias, porque é um ato de fé. Note bem, Caim escolhe e vê da sua agricultura muitos frutos, e ele escolhe o melhor, talvez para aparecer, talvez para se vangloriar, talvez para preencher algo, para aparecer. Mas o seu irmão, o primeiro fruto, o primeiro animal, a primeira cria, ele diz: esse é do Senhor. Ele não sabia se os outros animais dariam novas crias, ele não sabia como seria, mas ele colocou o primeiro para Deus, por confiar no Senhor. Amém? Sabe, meu querido, a unção, a graça de ofertar, que a irmã ministrou aqui há poucos momentos antes, é exatamente dizer: Deus, eu confio no Senhor. Estamos entregando 10, 20, não sei, aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração, mas toda oferta colocada diante do altar do Senhor e na presença do Senhor é dizer: Senhor, não é teu esse valor, mas tudo. E como é bem ensinado na casa do Senhor, somos mordomos. Mas se as primícias são santas, todas as coisas são. Aqueles que entregam o primeiro para Deus, todo o resto é abençoado. Amém? Todo o resto é abençoado. Vencer é como Jacó. Jacó, ele desejou a bênção. Esses dias eu estava meditando sobre Jacó. A gente fala muito do sofrimento de Jó, que ele sofreu bastante, mas Jó, ele sofreu uma pancada atrás da outra em poucos momentos. A vida de Jacó é um homem que não foi perito, não foi benquisto pelo seu pai, ele era um homem pacato, como diz as Escrituras, mas ele era um homem obediente e que desejava a bênção do Senhor. Essa é a marca de um vencedor, daquele que foi feito mais do que vencedor, desejar a bênção. A Bíblia diz que seu irmão desprezou a bênção, vendeu por um prato de lentilhas, mas Jacó desejou a bênção. Sabe, meu irmão, você que está aqui nessa noite, você que dobra os seus joelhos, você que vai na madrugada, você que abre a palavra do Senhor e diz: Espírito Santo, fala comigo, que dobra os seus joelhos, você tem o espírito de Jacó, que deseja a bênção, que está correndo atrás daquilo que Deus colocou no seu coração, dos sonhos de Deus. Você está dizendo: Senhor, eu quero. Amém? É muito maravilhoso, porque a resposta de Jesus para um certo leproso que achegou a ele, perguntou: Senhor, se o Senhor quer, o Senhor pode me curar. E a resposta de Jesus na Bíblia é: eu quero. Sabe, o querer de Deus e o meu querer, o querer de Deus e o seu querer, encontra a vitória e a bênção. Amém? Vencedor é aquele que deseja a bênção, que busca a oportunidade
para lutar e vencer. Esses dias eu estava meditando neste homem, Jacó, e a Bíblia diz que ele lutou com Deus e prevaleceu. Eu estava perguntando ao Espírito Santo, como alguém pode lutar com Deus e prevaleceu? Pastor, não tem jeito de lutar com Deus e prevalecer. Esse texto é exatamente daquilo que eu estava falando há poucos momentos atrás. Jacó se rendeu ao Senhor. E isso é ser vitorioso. Porque não é aqueles que se vangloriam, não é aqueles que crescem, mas aqueles que se humilham. O texto da palavra do Senhor é claro em dizer: aqueles que se humilham serão exaltados. A posição mais alta que um servo de Deus pode crescer é estar aos pés do Senhor. A Bíblia diz que um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Vencedores são aqueles que desejam a bênção. Sabe, meu irmão, a última vez que eu estive aqui, eu contei alguns testemunhos. E um dos testemunhos é ser professor de matemática. Eu acho maravilhoso porque eu era o aluno pior da escola. No 7º ano, equação de 2º grau, eu não entendia absolutamente nada e eu tirei 0 na prova. Mas eu desejava aprender. Mas como Jacó, quem deseja aprender, quem deseja crescer, quem deseja a bênção, não fica passivo. Não fica em casa, não diz, crente 6 horas por mim. Alguém faça alguma coisa, mas busca e clama. A palavra do Senhor diz, batei, buscai. A palavra do Senhor é incisiva a dizer para que possamos tomar atitude. Eu conto. A primeira coisa que eu fiz foi mudar de lugar. Saí lá do fundão, fui para frente. Que era um lugar que eu não gostava de sentar. E a segunda postura minha foi fazer o que aluno não gosta, levantar a mão. E quando eu conto para meus alunos isso, porque parece que dentro de mim tinha 2 gritos, né? O professor, quem quer ir no quadro? Aí uma voz dentro de mim dizia assim, você não vai não, você vai passar vergonha, você não sabe nada. E a outra voz dizia, você não quer mudar de atitude, você não quer mudar de atitude, você não quer aprender. E aí eu levantava a mão. Meu querido, a vitória não vem com facilidade, não é assim. É persistência. A palavra de Deus diz que é a perseverança dos santos, a revelação em Apocalipse. Crente é perseverante. E o que é perseverança, pastor? Sabe, outro dia eu ouvi uma definição que eu gostei muito. Perseverança, persistência é olhar o alvo e não tirar os olhos do alvo. E o diabo ele faz tudo para que possamos tirar os olhos do nosso. Porque se você olhar para o gigante, se você olhar para a muralha, se você olhar para a cova dos leões, se você olhar para a fornalha acesa 7 vezes, talvez um medo, uma dificuldade. Se você fizer como Pedro, reparar na força do vento, nas ondas, na agitação, talvez como Pedro você vai temer. E talvez se sentir afundando. Mas não podemos tirar os olhos do nosso alvo, que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ensina tão bem nas suas cartas e diz, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Jacó desejou e buscou. Meu irmão, eu levantei a mão muitas vezes na sala de aula. Primeiro bimestre passou, eu não acertei nenhuma questão. Segundo bimestre passou, eu não acertei nenhuma questão. Lá para agosto, setembro, eu não lembro. Eu estava tão desanimado, eu estava voltando para minha cadeira, minha carteira. E o professor disse, ei, você acertou. Mas eu não tinha entendido que eu tinha acertado. Eu falei para ele, tudo bem, professor, eu vou continuar tentando. Ele falou, ô, seu surdo, você acertou. Eu falei, ô, glória a Deus. Meu irmão, primeiro acerto, eu já enchi o peitinho de galo lá em Feira de Santana, Bahia, e eu saí todo contente. Aleluia! O Espírito do Senhor tomou conta da minha vida, a minha mente foi transformada, agora eu posso. Eu cheguei na minha carteira e já comecei a explicar aos colegas e nunca mais eu fui o mesmo. Mas eu desejei não ser o último, não ser o que estava passando vergonha, tirar 0. Deus é aquele que transforma quem deseja a bênção. Aquele que busca com fervor, Senhor, eu quero, eu desejo.
Momentos atrás eu estava falando do leproso. É proibido em Israel, no contexto bíblico, se aproximar daquele que é são. Alguns leprosos tinham um sinete de fazer zoada para as pessoas nem chegarem perto deles. Mas ele ouviu falar de Jesus, ele desejou, aquele homem fez coxo andar, aquele homem fez cego ver, ele pode curar a minha lepra. Desejou e buscou. A Bíblia fala da mulher dos fluxos de sangue, perdeu tudo, mas ela desejou a bênção e foi buscar a bênção. Meu irmão, eu creio que você, estando aqui nessa noite, no culto da vitória, veio buscar o favor de Deus com seu coração queimando de esperança, de desejo, porque você tem sonhos, o Senhor te dará. Amém? Vencedor é aquele que age pela fé e que declara o melhor de Deus. Meu irmão, não é pensamento positivo, não é treinamento de coach, mas é crer no que diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus me declara e diz: digo fraco, eu sou. Meu irmão, parece paradoxal, parece contraditório, mas é exatamente isso. Outro testemunho que eu disse aqui, Cláudio falou que de Feira de Santana, Bahia, e lá na escola, além de ser ruim em matemática, eu era gaguinho. E quando começava o período das leituras, era uma dificuldade para mim, porque começavam as pessoas rindo. Aí a professora sorteava o meu nome, João Reis, vai ler o texto. E vai lá o João Reis começar a fazer a leitura. Sobre a minha guarda, e todo mundo já estava rindo. Eu tinha o desejo de falar no microfone, de falar melhor. E esse desejo me fez tomar atitude. Tinha um amigo, já Edson, ele tinha condições de pagar o fonoaudiólogo, eu não tinha. Ele tinha uma apostila. Eu lembro como hoje ele me prestou, me ensinou alguns treinamentos. Eu cheguei em casa, eu fiz o treinamento da caneta, eu fiz o treinamento de ficar na quina da parede para ouvir minha voz, e fiz o treinamento vários dias, os trava-línguas. Um gaguinho fazendo trava-língua. O tempo perguntou o tempo, quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu o tempo, que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem. Hoje foi maravilhoso fazer isso. Mas os vizinhos riam quando eu fazia, porque é uma hora fazendo só isso. Mas lembro da primeira vez que entrei na rádio para trabalhar, e as pessoas diziam: uau, a sua voz é uma boa voz. Nós fizemos muitos programas na rádio para o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Programas como Oásis do Deus Vivo. Aquele que deseja e busca, alcança favor do Senhor. Diga amém. Sabe, meu querido, José era um sonhador, acreditou na palavra do Senhor nos sonhos e foi atrás. Davi era um menor, mas acreditou que a pedra da unção do Senhor derruba urso, leão, gigantes e todas as dificuldades. Neemias era um homem simples. A Bíblia diz em Neemias capítulo 1, versículo 11, na parte final: eu era apenas copeiro do rei. Ele se tornou governador daquele lugar. Moisés, eu creio uma frase que eu gosto muito, é um homem que teve um aprendizado muito significante na palavra do Senhor. Ele é um príncipe rejeitado, um assassino aceito. Porque quando ele lutou pela força dele, pelo título de príncipe, ele foi rejeitado. Quando ele tentou defender alguém e alguém no outro dia viu, depois ele assassinar alguém, um do seu povo disse: quem você pensa que é? 40 anos, forte, príncipe, e depois ele sai fugitivo. Já com 40 anos Deus o chama. Agora você imagina o Espírito Santo chamando um homem com 80 anos, ele fala: Senhor, quando eu estava no auge da minha força, títulos e tudo mais para todo mundo olhar para mim, o Senhor disse não, e agora quando eu não posso, o Senhor me chama.
Aleluia. Vencedor é agir na força de Deus. Diga amém. Vencedor somos nós. A palavra do Senhor aqui em Romanos diz que somos mais. Sabe, meu querido, a questão de vencedor é uma questão de identidade. Digo fraco, eu sou forte. Posso todas as coisas em que me fortalece. O Senhor me leva em triunfo. A minha identidade é ser vencedor. Quando as pessoas perguntam para mim sobre as minhas vitórias ou sobre as lutas antes das vitórias, eu digo, ó, uma vaga é minha, essa situação eu vou vencer. Nunca sai de minha boca uma palavra de dúvida, mais ou menos, se o Senhor quiser, como se Deus não quisesse a minha vitória. Não existe essa expressão nos lábios daquele que entende a sua identidade de filho. E o mais impressionante é porque ele é que vence e me entrega a vitória. Por isso que eu sou vencedor. Eu não estou aqui para me gabar que a minha força, a minha inteligência, nada disso. É ele que vence e diz, ei, vem cá, toma aqui o troféu. E eu saio como menino contente, ei, eu sou vencedor. É exatamente isso. Aquele que confia e descansa. Como aquela ilustração da enchente da floresta. Se você já ouviu, tudo bem, mas se você não viu, na enchente, os animais com medo de se afogarem. Corre para lá, corre para cá, os animais tudinho, e vem um elefante. A formiguinha muito esperta, ela sobe no elefante, fica lá em cima e diz, vambora, companheiro, vamos enfrentar essa dificuldade. Então o elefante passa no meio da enchente, as águas, madeira por tudo que é lado, e lá do outro lado, já livre, salvo, tranquilo, a formiguinha vai, bate no peito e diz, uau, nós somos imbatíveis. Aleluia! Sabe, queridos, essa ilustração é minha vida e a sua vida. Estamos assegurados, fortalecidos, estamos sobre a rocha que é Cristo. Por isso nós saímos do outro lado e a vitória é nossa, porque o Senhor pelejará por nós. Êxodo diz isso. Muitas vezes a gente precisa sair do momento da oração e do clamor, porque Deus já ouviu. A história de Gênesis para Êxodo é exatamente isso. O povo estava clamando, clamando, e a Bíblia diz, eu ouvi a voz do povo, eu ouvi o clamor do povo. Então Deus já tinha ouvido a oração. Naquele momento não é hora de orar mais, mas é hora de atitude, de marchar. Amém? Eu falo lá na igreja, quando eu falo de Moisés, eu amo esse homem de Deus, porque alguém teve que tocar na água para ela se abrir. Os outros passaram na virtude da graça de receber de graça. O meu líder abriu as águas. Amém? Por isso que precisamos estar debaixo de cobertura espiritual. Quando o pastor Cláudio falou de tanta alegria de estar aqui, da cobertura do pastor, eu falei, exatamente. Quem vive assim, vive sobre o descanso das águas abertas. Você vai passar de pés secos, porque o Senhor te guarda. Amém? Por fim, vencedor, como eu usei a palavra no final, são os perseverantes. Aqueles que não desistem enquanto não ouvem a resposta final de Deus. Eu quero meditar com você sobre a vida de Isaac. Um texto de Gênesis, a palavra de Deus diz que ele cavou um poço e brigaram com ele. Ele cavou outro poço e brigaram novamente com ele. É uma inspiração, meu irmão, porque vencedor não vive brigando. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Você não pode brigar contra o seu patrão, contra um colega, contra alguém que está te perseguindo. A sua luta não é contra homens. Então a Bíblia diz que Isaac continuou cavando, até que um dia ele encontrou um poço que ninguém mais brigou e nem sofreu contendas por aquele poço. Sabe o que é maravilhoso? É porque aquele poço era um poço de águas vivas, manancial que não secava nem no tempo da seca. Amém?
Homens e mulheres na Bíblia, como Jó, que perdeu tudo e manteve a sua fidelidade. Eu acho tão bonitinho quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Meu irmão, o servo de Deus vencedor, o perseverante, é aquele, como eu disse, que não está olhando para o problema, para a dificuldade e nem para si mesmo, mas continua com os olhos fixos no Senhor, entendendo que a vitória vem do Senhor. Amém? O último livro da Bíblia, Apocalipse, traz uma revelação poderosa. É incrível, porque é exatamente em Apocalipse que traz tanto ao que vencer, 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 e é 7 vezes o número bíblico que significa e tipifica perfeição. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé. Olha só as promessas de Apocalipse para mim e para você. Aos vencedores, eles comerão da árvore da vida. Adão e Eva e nenhum ser humano pôde comer dessa árvore, porque foi guardada por um anjo e retirada e escondida para que os vencedores um dia pudessem experimentar, saborear das delícias do Éden. E você e eu iremos comer da árvore da vida. E porque eu e você, vencedores, irão comer da árvore da vida, receberão o segundo prêmio da vitória. Não passarão, não sentirão, não sofrerão do dano da segunda morte. Vida sobre vida, promessa do Senhor. Terceira bênção de Apocalipse: aquele que vencer receberá do maná escondido. Sabe, a Bíblia diz que o maná um dia cessou, porque eles entraram em Canaã. Mas há um maná escondido, um maná especial, que vai ser saboreado. A Bíblia é cheia de delícias, borda dos cordeiros, banquete. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Eu e você iremos participar do maná escondido. Sabe, queridos, quando você lê a palavra do Senhor e Deus fala com o seu coração lá no segredo, como a palavra de Deus diz que fecha a porta do quarto e Deus em segredo te recompensará. Eu creio que o Espírito Santo, ele nos dá um pouco desse maná escondido, porque são revelações preciosas que nos fazem avançar em direção à vitória. Mas há mais bênção de Deus em Apocalipse. A quarta bênção é: receberá autoridade sobre as nações. Alguns pastores, um dia, quem sabe, falando de Apocalipse aqui, em um culto de estudo bíblico, tem alguns pastores que falam que aqueles que reinarão no milênio, com corpo incorruptível, terão a alegria de voar como Superman. Você não precisa de se alimentar porque o seu corpo não sentirá fome, mas é que você está lá em Goiás, perto da sua igreja, e sente uma vontade de comer pizza, e você vai dizer assim: eu quero comer pizza lá na Itália, só um minuto. Uau! Amém? Você será líder entre as nações. Quinta bênção em Apocalipse: será vestido de vestiduras brancas. Aleluia! Sabe, queridos, uma das revelações das igrejas em Apocalipse é que uma que se acha, mas na verdade a soberba e a presunção dela, ela não se enxerga, mas a Bíblia diz que ela é pobre, cega e nua. Está mostrando as vergonhas. Mas o servo de Deus, ele é coberto pelo sangue. E para a eternidade, ele é separado. Vestes brancas é separado. Eu sou exclusivo de Deus. Eu sou dele e ele é meu. Sexta vitória, sexta bênção, será coluna no santuário da casa
de Deus. E sétimo, vai assentar-se no trono a convite do rei. O trono é dele, mas você é filho. Isso é poderoso. Ele vai dizer assim, filho amado, senta aqui um pouquinho comigo. Há riquezas e glórias na presença do Senhor. Mas o meu coração precisa entender que no momento que eu aceitei o Jesus, ele me fez mais do que vencedor. Meu irmão, a salvação do Senhor é plena. Eu não fui salvo. Eu fui, estou e serei. O Senhor me guarda em todo o tempo e em todo momento. A vida do Senhor, a vida abundante, a vida zoe, como diz no grego, é abundante e ininterrupta para sempre. O perdão do Senhor se estende para sempre em mim. Se eu posso crer, se eu posso confiar. Crie, por isso falei. A bênção é minha, a vitória é minha. Sabe, meu irmão, uma das coisas que eu acho bonita na Assembleia de Deus, quase em todas as igrejas que eu visitei, sempre tem alguém dizendo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Parece que é identidade, não é? Hã? Meu irmão, mas não como algo que se fala da boca para fora, mas é algo que ficou dentro do coração. A vitória é... Como? Vamos lá mais uma vez. A vitória... Amém? Eu quero contar mais um testemunho para terminar. Outro dia eu vi de um homem que estava ouvindo um programa na rádio, um pastor pregando. Talvez, sim, uma palavra simples como essa. Mas tocou o seu coração. E aquele homem não era crente. Os animais da fazenda dele estavam morrendo. Ele levou vários especialistas. Gastou muito dinheiro e uma morte atrás de outra morte. Ele estava preocupado, porque era a herança do seu pai e tudo aquilo ali representava muito um carinho disso, da lembrança do Senhor, seu pai. Mas ouvir aquela palavra, ele abre as portas do fundo da sua casa, da fazenda, da sede. Não sei quem ensinou a ele, mas ele coloca a mão para o ar e declara: nessa fazenda, porque eu ouvi uma palavra e eu creio, nessa fazenda, em nome do Senhor Jesus Cristo, não morre mais um animal, porque não pertence mais a mim, mas ao Senhor. E o diabo não toca. Esse irmão, ao contar o testemunho e se tornar servo de Deus como eu e você nós somos, ele contou com muita alegria e entusiasmo de quem confia na palavra, como Pedro fez, sobre a tua palavra lança a lei, recebe a bênção e o favor do Senhor. Amém? Eu quero orar por mim e por você. Aí mesmo, sentado onde você está, feche os teus olhos. Aleluia. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Paráclito divino, Consolador amado. A palavra do Senhor fortalece o nosso coração, para que a nossa boca possa pronunciar palavras de bênção e de vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Assim como Davi foi lutar, sabendo que a vitória vem do Senhor, hoje mesmo o Senhor entregará em minhas mãos. E quem cairá é o gigante. Sob os gritos dos vencedores, as muralhas de Jericó caem. Aquele que confessa e crê que tudo posso naquele que me fortalece, alcança o alvo do concurso, a libertação do seu filho, ou do marido, ou de sua esposa. A doença, que talvez pelos médicos
desenganado você foi. Você sai dessa noite, deste culto, com a tua bênção e com a vitória. Porque você é como aquela formiguinha que está sobre o gigante, sobre o Senhor. E você e Deus é a maioria. E você e Deus é a maioria. É porque Ele pode, é porque Ele luta com você. Receba nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, a vitória na área da sua busca. Diga ao Senhor, do fundo do seu coração, diga: Senhor, eu desejo, eu quero, e mais uma noite eu vim para adorar-te, vim porque eu creio, vim porque eu desejo, e sei que de tua voz eu ouço, nos meus ouvidos espirituais, eu quero te dar a bênção, a cura, a vitória. Eu sou filho amado, eu sou filho amado, eu sou filho amado. Recanta lava de canta, rebacara lava rebacá. Oh, aleluia. O Senhor fortalece a sua mente. Você tem a mente de Cristo. E palavras contrárias de que disseram para você, você não pode, você não vai alcançar. A sua mente se fortalece pela revelação de Deus. Nunca foi eu, nunca foi você. O Senhor tudo pode. O nome dele é Emanuel, ele está comigo, eu nunca estive só. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego teve a visita do quarto homem, o Senhor fecha a boca de leões e nos entrega a vitória. Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Em nome de Jesus. Oh! Espírito Santo de Deus, como vento impetuoso, nos visita mais uma vez nessa noite e nos faz entender os mistérios da tua palavra, do maná escondido, e fortalece o nosso coração para nunca e jamais tirar os olhos do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Pode sentar. Devolvo a palavra, pastor.